Boa tarde, gurias. Vamos dar início à nossa quinta mentoria da trilha 4. Hoje a gente vai falar sobre o Node. Sobre o Node a gente já vem falando, né, desde a trilha 1 lá. Até agora, inclusive, eu nem pedi para as meninas instalarem, porque a gente acaba nem usando, né? Porque o que é feito em JavaScript lá na trilha 1 e 2 é pouca coisa e é tudo no navegador, né? A gente vai ver hoje que o Node é um interpretador de JavaScript e ele roda no lado do servidor, então é diferente, né? As meninas lá da trilha 1 e 2 não, nem da 3, né? Da 3, aqueles exercícios de JavaScript, a gente conseguia rodar no navegador também. Agora a gente vai ver como criar um projeto, né, usando o Node e o NPM no lado do servidor. São coisas diferentes, né? Então, atualmente a criação de aplicações visa arquiteturas escaláveis e a entrega de soluções em tempo real com foco na componentização e segurança está bem maior, né? Então, agora a gente fala bastante em frameworks, né? Dificilmente a gente vai criar um projeto do zero. A gente tem muitos recursos, né, que a gente pode reaproveitar e com isso ganhar tempo. Então, além disso, esse cenário é impulsionado pela revolução dos smartphones, o aumento do uso das mídias sociais e a crescente adoção de soluções de IoT, que é a internet das coisas. Nesse contexto dinâmico, os paradigmas do desenvolvimento de aplicações estão passando por diversas mudanças, desde o front-end até o back-end, onde a abordagem integrada considera o consumo de dados e a disponibilidade de infraestrutura. Então, esse consumo de dados, né, que a gente tem, vem crescendo a cada dia. A cada dia a gente tem uma novidade maior, a gente tem equipamentos novos, então tudo evolui muito rápido, né? Então, é nesse contexto que o Node.js surge como uma solução poderosa e econômica para a criação e manutenção de ambientes tecnológicos com altas demandas, né? A gente quer cada vez mais rápido, ah, quer respostas, né? Quer envio e resposta de solicitações mais rápidas, então tudo está evoluindo e de forma bem rápida. Então, o Node veio, né, para suprir essa demanda aí. Então, atualmente, o JavaScript se destaca como uma das linguagens mais populares, principalmente devido ao seu papel com base para dezenas de frameworks altamente populares e amplamente adotados pela comunidade de desenvolvimento. Muitas pessoas, né, não gostam do JavaScript, tem o Python aí também, que é uma linguagem que está bem em alta, tem o PHP também, que é muito utilizado no lado do servidor. Até quando a gente for criar o banco de dados lá, a gente vai fazer em PHP, até para vocês verem, né, uma linguagem diferente. Mas como a gente vem trabalhando com JavaScript, vamos falar de JavaScript. E está em alta, né? Se a gente fizer uma pesquisa, eu acho que o JavaScript está lá pela quinta posição, quinta, sexta posição. Então, entre tantas, né, é um bom ranqueamento, né? Então, reconhecida por sua versatilidade na construção de aplicações web interativas, o JavaScript concentra-se principalmente no front, né? A comunicação ali com HTML, né? A interação com HTML, que é ao lado do cliente, onde é utilizado para executar operações diretamente no navegador. Lembra? A gente usava a extensão lá do server, né? Para rodar diretamente no navegador. Com o avanço das tecnologias web, surgiu a possibilidade de utilizar o JavaScript também no back-end, ampliando ainda mais as suas capacidades. É neste momento de integração e consolidação de tecnologias que o Node.js emerge com uma solução destacada. Mas então, o que afinal é, né, o tal do Node.js, que a gente já fala lá desde a primeira trilha? Então, o Node.js é um ambiente de execução do código JavaScript no lado do servidor, né, não mais no navegador, como a gente vinha fazendo, que na prática se reflete na possibilidade de criar aplicações stand-alone, ou autossuficientes, né, em uma máquina servidora sem a necessidade do navegador. O Node.js é um ambiente de tempo de execução de código aberto e plataforma cruzada para executar o código JavaScript fora de um navegador. Então, por isso que ele é um interpretador de JavaScript, né? A gente consegue rodar o JavaScript na nossa máquina, né? No nosso servidor. O Node.js não é um framework e também não é uma linguagem de programação, é um conjunto, né,
de bibliotecas que a gente coloca nos nossos projetos, que ajudam, né, na construção dos nossos projetos. O Node.js é usado para construir serviços de back-end, como APIs, como web app ou mobile app. É usado na produção por grandes empresas como PayPal, o Uber, Netflix, Walmart e assim por diante, né? Grandes empresas usam o Node. Quando discutimos JavaScript fora do contexto do navegador, né, que a gente já está acostumado, frequentemente nos limitamos a mencionar apenas o Node como uma entidade única. Ah, o Node, né? Pensando assim que o Node é uma coisa só. No entanto, é importante reconhecer que, na verdade, o Node.js é composto por diversas bibliotecas e componentes separados. A compreensão desses elementos, né, é fundamental para uma melhor compreensão de conceitos essenciais no Node.js, tais como assincronicidade, threads e callbacks. Então, quando a gente pensa no Node, a gente acha que ele é uma coisa só, mas na verdade ele tem várias coisas relacionadas, né? Ele tem uma API, ele foi criado na linguagem C++, ah, ele, a gente também pode aplicar ele no sistema operacional, ele tem vários módulos, né? E assim por diante. A gente vai ver agora aqui, né, o que que aquela imagem ali, como a estrutura do Node, né, funciona, como é a estrutura e quem são seus componentes internos. Então, a API principal do JavaScript, conhecida como Core API, é responsável pela implementação do Node em um nível mais alto. As linguagens em C++, também chamadas de C++ Binding, têm a responsabilidade de encapsular e disponibilizar bibliotecas e métodos em C++, que são acessados através do Node.js. E olha que interessante, ele é um processador de JavaScript, mas foi construído numa linguagem C++. Essa linguagem quase a gente nem ouve falar mais, né? Agora a gente ouve falar mais do C Sharp. São todos da mesma família, o C, C++, C Sharp, o Java, né? Que não tem nada a ver com o JavaScript. O V8 é o motor de execução que possibilita ao Node entender e interpretar o código JavaScript. Desenvolvido em C++, o V8 recebe uma string de código JavaScript, interpreta e executa. A maior parte das funções e métodos JavaScript é implementada aqui, né, pelo V8. O V8, motor do Google lá, lembra, a gente comentou isso na trilha 2. A libUV é uma parte fundamental do Node.js. Trata-se de uma biblioteca escrita em C++ que lida com a manipulação de eventos e processos assíncronos, como timers e funções. Ela proporciona ao Node.js acesso aos sistemas operacionais, ao sistema operacional, ao sistema de arquivos, conexões, entre outros. Além disso, delega a execução de certas partes do programa ao sistema operacional, quando necessário. A libUV também implementa suas funcionalidades cruciais, o loop de eventos e a thread pool, né, que é uma sequência de instruções que faz parte de um processo principal. Outras APIs como o HTTP Parser, Slib, OpenSSL e CARE são partes integrantes do ambiente Node.js, porém não estão incluídas no V8. Isso aqui são só tópicos para a gente comentar, né? No material lá do Node, na documentação oficial do Node, isso aqui está bem explicado, né? Cada uma das partes, com exemplos, como funciona, e o link está disponibilizado no final, tá? Então, aqui só para a gente comentar, né? Que o Node não é só uma coisa simples, é um pacote de grandes outras coisas dentro, né? Para facilitar esse processamento para a gente. Como já foi mencionado, o Node.js é uma plataforma que permite executar código JavaScript no lado do servidor. Ele utiliza o motor JavaScript V8 da Google Chrome para interpretar e executar o código JavaScript. Eu tô com um problema no R hoje, às vezes dá uma travadinha. Então, como o Node funciona em resumo, né? Ele tem uma execução assíncrona e baseada em eventos. Então, o Node é projetado para operar de forma assíncrona e baseada em eventos. Isso significa que ele pode lidar com múltiplas operações de entrada e saída de forma eficiente, sem bloquear a execução do código. Eu posso estar fazendo várias solicitações, né?
e recebendo, né, várias entradas e saídas, e ele consegue atender cada uma de forma individual. Uma não espera pela outra, né? Então, por isso, a escalabilidade, né, do Node.js. Quando uma operação de entrada e saída de I/O, né, que a gente chama, é iniciada, o Node.js registra um callback para ser executado quando a operação for concluída, permitindo que o código continue executando outras tarefas enquanto espera a resposta da operação de entrada e saída. Então, ele é dinâmico, né? Ele não fica esperando algumas coisas acontecerem para dar continuidade no processamento. O processamento vai continuar acontecendo e conforme ele vai recebendo as respostas, ele vai ajustando. A single thread mais escalável. O Node.js utiliza um modelo de execução single thread. Palavra difícil de falar essa. O que significa que todo código JavaScript é executado em um único thread de execução. Thread, né, é uma sequência de instruções que o servidor precisa executar. Ele é executado paralelamente no servidor para fornecer informações a vários clientes. No entanto, o Node.js é altamente escalável devido à sua capacidade de lidar com operações de entrada e saída de forma assíncrona e não bloqueante. Isso permite que o Node.js atenda a um grande número de conexões simultâneas de forma eficiente. Módulos e pacotes. O Node.js possui um sistema de módulos que permite organizar o código em arquivos separados e reutilizáveis. Ele também possui o NPM, que é um gerenciador de pacotes que permite instalar, atualizar e compartilhar pacotes de código JavaScript de terceiros. Isso facilita a construção de aplicações complexas e a integração com bibliotecas e frameworks externos. No final do slide aqui, eu vou mostrar para vocês na prática, né, como isso funciona. O Node e o seu ambiente de execução. O Node fornece um ambiente de execução completo para JavaScript, incluindo suporte para recursos como manipulação de arquivos, acesso ao sistema de arquivos, comunicação de rede e muito mais. Isso permite que os desenvolvedores criem uma ampla variedade de aplicações, desde servidores web e APIs RESTful, que é o nosso próximo assunto. Não, nosso próximo assunto ainda é framework, e depois a gente já vai entrar no assunto das APIs, né? A gente vai falar de API. Até ferramentas de linha de comando e aplicativos de desktop. Então, como seria o modelo tradicional, né, e de execução de um processo, né, de um projeto, e com o Node. Notem que na tradicional, as requisições, elas ficam bloqueadas aguardando, né, até serem atendidas para depois darem continuidade. Com o Node, ah, já é criada uma pilha de eventos, né, dessas requisições, e ele vai executando, né, ele não espera o retorno para continuar a execução. Conforme ele vai recebendo as requisições, ele vai dando continuidade, ele já vai pegando outra e já vai executando, né, não tem o tempo de espera. O que que a gente precisa saber sobre essas threads e processos? Os processos referem-se à execução de um conjunto de instruções em um programa. Um computador normalmente executa vários processos simultaneamente, como programas em segundo plano, né, o antivírus, controladores de impressora, por exemplo, cada um utilizando sua própria memória, né? A gente está usando a máquina aqui, mas tem várias coisas acontecendo paralelamente, né? No contexto de programas Node.js, os processos são responsáveis por escutar eventos e responder conforme necessário. Então, seria a mesma ideia, né? Tem várias coisas acontecendo ali e para fazer tudo funcionar, né, de uma forma da forma que a gente quer, né. Não, e não fica travando ou esperando por alguma coisa para o processo continuar. As threads de execução são a menor unidade de processamento de um programa, responsáveis por separar e agendar as instruções para serem processadas pelo computador. Embora thread seja traduzido literalmente como linha, o termo em inglês é comumente utilizado. A gente ouve muito falar em thread, né? Thread. A quantidade de threads disponíveis depende da forma como o programa é escrito, processado e da capacidade da CPU, né?
As threads podem funcionar como componentes de um processo pai, compartilhando memória entre si para executar tarefas de forma mais eficientes. Dividir um projeto em múltiplas threads é uma estratégia para evitar bloqueios durante a execução do programa, né? Então, o Node vai fazendo aquele gerenciamento ali, né, das threads. Olhem o tempo de espera, né? O tempo ocioso aqui de um processo tradicional, né? Então, enquanto várias threads conseguem processar dados de diversas conexões simultaneamente, sem precisar colocá-las em uma fila, essas mesmas threads também podem ficar ociosas quando não há atividade ocorrendo, né? Isso no tradicional. Com o Node, usando a single thread, o processamento de cada conexão é agendado e organizado em uma fila para a execução sequencial, em vez de ser distribuído por diversas threads. Então, notem que o tempo ocioso, né, que é essa parte azul aqui, é bem menor do que no processo tradicional. As threads, elas ficam, às vezes, muito tempo, né, esperando para serem executadas. Isso tudo entra daí na história de desempenho, né, do software, de agilidade no carregamento, entre outras coisas, quando a gente fala de processos. O Node, ele é single thread, né, então, por isso o tempo de execução dele é bem menor. O código JavaScript, incluindo o código-fonte do Node.js, o V8, o loop de eventos e métodos síncronos em C++, dentro do Node.js, são todos executados na mesma thread, conhecida como main thread ou thread principal. Por isso, o Node.js é considerado single thread. Ao explorar o conceito de single thread e a sua aplicação no Node, é possível compreender o Node.js, não como um programa isolado, mas como um controlador que invoca outras bibliotecas e gerencia os dados retornados. Isso proporciona uma compreensão mais clara do seu funcionamento. Ao entender melhor o funcionamento interno do Node.js, os desenvolvedores podem antecipar a execução de seus programas e o processamento dos dados, o que lhes permite prever comportamentos inesperados e resolver bugs de forma mais eficiente. E também, né, economia de trabalho que o programador teria. Imagina, ter que cuidar disso tudo na mão, como a gente fala, né? Se a gente não tivesse uma ferramenta como o Node para usar. E aí o Node, ele usa um gerenciador de pacotes, que é chamado de NPM. Talvez vocês já tenham ouvido falar, né? Se vocês já trabalharam em algum projeto, se vocês já replicaram algum projeto da internet, né? Porque é uma boa prática a gente ficar procurando, ouvindo e também replicando, né? Porque às vezes a gente só olha a pessoa fazendo o projeto, a gente tem a sensação que entendeu. Mas às vezes, quando eles fazem esses projetos, algumas coisas não ficam bem claras, né? Algumas linhas de códigos passam batidas ali, que a gente não entende e tal. Então, é interessante sempre que a gente for replicar um projeto, é a gente criar ele também na nossa máquina, né? Faz junto ali com a pessoa que está explicando. Vocês vão ver que às vezes, mesmo copiando exatamente, fielmente o que eles passam, a gente tem alguns problemas, né? Então, com esses probleminhas que a gente tem no decorrer, né, ali de estar fazendo, a gente vai aprendendo também, né, como resolver. E aí nos próximos, se tu tiver o mesmo problema, tu lembra, né, eu estava fazendo aquele projetinho e deu esse probleminha, daí eu fui lá, fiz tal coisa e resolvi. Então, é bem legal, né, a gente estudar também de forma prática, mesmo que seja copiando. Tu pode, por exemplo, copiar na primeira vez, depois tentar fazer um projeto teu, né, como é o caso agora da trilha 4, que vocês vão ter que desenvolver um projeto. Vocês já podem começar a procurar, né, na internet, no YouTube principalmente, né, que é mais fácil. Eu particularmente prefiro aprender com vídeos, mas aí, claro, o gosto de cada uma. Alguns projetinhos, né, para até para se inspirarem, para ver como é que faz, né, e conseguir daí conciliar com isso que a gente está vendo na trilha 4, até para fazer sentido para vocês, tá? Então, o gerenciador de pacotes do Node.js, que é o querido NPM. Eu vou mostrar ele para vocês depois, agora em seguida, tá?
Então, o NPM é o gerenciador de pacotes padrão para o ambiente Node.js. Ele é uma ferramenta que permite aos desenvolvedores instalar, compartilhar e gerenciar as dependências dos projetos Node de forma eficiente. Com o NPM, os desenvolvedores podem facilmente acessar e instalar milhares de pacotes de código aberto disponíveis no repositório oficial do NPM. Esses pacotes podem incluir bibliotecas, frameworks, ferramentas de linha de comando e outros recursos que ajudam a simplificar o desenvolvimento de aplicativos e websites, usando o Node.js. Além disso, o NPM permite que os desenvolvedores publiquem seus próprios pacotes para que outros usuários possam utilizá-los em seus projetos. Eu vou mostrar para vocês a plataforma, né, que está nesse link aqui, npmjs.com, que além dos pacotes de dependências, que são frameworks, por exemplo, eu quero instalar o React no meu projeto, né, eu vou instalar ele através do NPM, e aí eu vou mostrar para vocês lá como a gente acha lá a linha de comando para instalar ele no projeto da gente. Então, através do NPM, eu vou conseguir instalar todas as dependências do meu projeto, né, através do Node. O NPM também tem um grande concorrente, que é o Yarn. Eu não citei ele aqui no material, mas só para vocês saberem, né, se vocês já ouviram falar também, o NPM, o Yarn faz a mesma coisa que o NPM. Só que alguns programadores acham melhor usar usar ele porque ele dá mais rapidez, ele é um pouco mais rápido que o NPM, tá? Então, temos também o Yarn, né? E, inclusive, o Yarn a gente consegue instalar pelo NPM. Mesmo ele sendo concorrente, o NPM deixa a gente instalar o Yarn através dele, tá? Aqui eu coloquei algumas instruções para criar um servidor simples em Node. Eu vou fazer isso na prática agora, né? Então, eu não vou ler essa parte aqui com vocês. Eu vou mostrar. O código aqui de um servidor, né? Como a gente já viu na mentoria passada. Então, um pequeno código, né? Uma pequena lógica de um servidor. Como criar um servidor. Como mostrar, né? Aquela lógica que eu desenvolvi lá no localhost, né? No servidor local e em uma porta. E um exemplo aqui, criando um servidor com framework, que eu também mostrei para vocês na semana passada, né, com o Express. Aqui também o código, né, desse servidor com Express e alguns links, né, de complemento de estudos para vocês darem uma olhada. Então, agora eu vou compartilhar a tela aqui com vocês e vou mostrar sobre o que a gente estava falando. Eu quero compartilhar a tela. Cair lá no meu WhatsApp. Oh, tá diferente aqui no Note. Gostei do brechó Mamães do Balé. Viu só? Tem de tudo, né? Quando tu é mãe, tem de tudo. Então, olha só, esse aqui é o ambiente do Node, né? Ele tá diferente. Antes ele tinha as disposições do LTS e de uma outra versão que estava em teste. Agora eles já dão pra gente direto aqui o LTS, né? Que é a versão recomendada. Um código também para rodar um servidor, né? Como importar o Node, né? Na mão, vamos dizer assim. Tem toda a documentação dele também, né? Se quiserem dar uma olhada. E é simples, vocês já fizeram essa instalação lá na trilha 1, então é bem simples de instalar. Só clica aqui, como eu já tenho instalado, ele vai dizer que está instalado, mas clique e vai dizendo que sim, 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 né? Não tem mistério nenhum para instalar. E aí o NPM. O NPM é uma plataforma que tem vários frameworks, bibliotecas e códigos também de outras pessoas, né? Aqui, por exemplo, eu dei um search no React. Vou mostrar para vocês aqui. Eu digitei aqui React. Eu quero instalar o React no meu projeto. Então, ele tem vários pacotes para várias coisas relacionadas ao React. E cadê o React daqui? React.
Gente, eu achei o React aqui, agora não apareceu o React aqui. React. É porque acho que ele já tá aqui? Talvez. Tá, mas eu vou mostrar o React, depois eu mostro outro, para fazer o teste melhor. Então, quando eu pesquiso pelo React, ele me traz aqui o React, né? Me dá toda a explicação de usabilidade, como importar no projeto o React, mas sobre o que a API, né? A documentação aqui oficial do React, então todas as informações sobre o React. E aqui em cima, ele me dá a linha de comando para eu instalar, ó, npm React. Para eu instalar onde? No meu projeto. Então, por exemplo, eu vou e no Visual Studio, eu já criei uma pasta chamada teste com um index. Nesse index, vai ter toda a lógica, né? Vai ter toda a criação do meu servidor, a porta que vai ouvir, que a gente viu na mentoria passada. O que que vai ser feito, né? Depois a gente vai ver que aqui vai ter rotas também. Então, toda a lógica, né? No meu arquivo JS. Não tenho nem front nesse projeto, só vou fazer o back-end, literalmente só o back-end, tá? E aí, eu escrevi nesse JS só um post nome, eu botei meu nome, um console log nome. Sem criar o servidor, quando eu renderizar isso aqui, para eu visualizar no navegador, eu tenho que ir lá, inspecionar e clicar lá no console, lembram? Aí lá no console vai aparecer meu nome, Rafaela. Isso renderizando no navegador. Aqui agora a gente vai criar um servidor na nossa máquina, né? A gente vai trabalhar com servidor. Então, vou abrir um terminal e vou primeiro ver a versão do Node que eu tenho instalado na minha máquina. Então, para ver, então depois que tu instalou tudo, né? Tu vai digitar Node -v. E ele vai te trazer aqui a versão do Node, que é 18.15, tá? Para processar esse JavaScript aqui no meu servidor, aqui com o Node, né? Não lá no navegador como eu fazia antes, eu simplesmente escrevo o Node e o nome do arquivo que eu quero executar, né? Que eu quero processar aqui, né? Por isso que ele é um processador de JavaScript. Index.js, né? Que é o nome do arquivo. E olha só, ele renderizou aqui no terminal o que eu tinha mandado lá no console. Então, agora, né, não mais no navegador, agora aqui no servidor local. E aí entra a história do NPM, né? Vou começar a instalar as dependências do meu projeto, as coisas que eu vou usar no meu projeto. Em primeiro lugar, eu tenho que iniciar um projeto, né? Dizer, né, no Visual Studio aqui, dizer que eu quero transformar essa pasta em um projeto. Para fazer isso, eu tenho que dar um npm init. Quando eu dou npm init, ele já começa a me fazer algumas perguntas, né? Ele vai iniciar o processo do projeto, vai perguntar o nome do projeto, dessa pasta chamada teste. Eu vou botar teste de novo, né? Que a gente só está fazendo um teste. Podia ter colocado exemplo, né? Desculpa, mas o nome tem que ter mais letras. Então, teste do NPM. Também não aceitou com espaço. Meu Deus, teste. Ele quer aparecer aqui só porque eu estou gravando. Teste NPM. Também não posso usar caractere. Gente, eu vou botar meu nome, então, Rafael. Eu não posso. Por que que eu não posso? Eu vou dar só Enter, então. Pronto. Não quis mais botar nome no meu pacote, ele não aceitou nada. Mas eu tinha testado antes, com meu nome ele tinha aceitado. Agora, né? Enfim, não vou insistir. Então, ali tu vai dar um nome pro teu pacote. ah, Ele vai te mostrar a versão, né? Que é a primeira versão, é a primeira vez que tu tá fazendo, que tu tá criando esse projeto, né? Então, ele também vai controlar ali o versionamento. Eu posso colocar aqui alguma descrição, vou botar só X porque eu tô de mal com ele, tá? Mas aqui vocês escreveriam bonitinho, este projeto, né, tem a finalidade e tal, bem bonitinho. Alguns pontos, se eu quisesse colocar aqui sobre o projeto no JavaScript,
também não vou colocar nada. Algum comando de teste em específico que eu use ali, também não. Posso colocar o link do repositório do Git, que esse projeto vai estar hospedado. Nívia, eu não consigo ver o chat agora. Deixa eu voltar aqui. Diga. Fala. Levantou a mãozinha. Escreve, né? Tu não tá conseguindo falar, escreve aqui no chat para mim. Depois eu volto aqui pra gente ver de novo, tá? Vou continuar aqui. Então, aqui no Git repositório, eu posso colocar o link do Git, onde esse projeto vai estar hospedado, né? Algumas palavras-chave. O autor, sou eu, são vocês, né? Vocês devem colocar o nome de vocês. Diz que se tiver alguma licença, a gente pode colocar também, no caso não vai ter. E se tá tudo ok, se tiver tudo ok, eu coloco yes e está criado meu projeto. Nota que quando eu crio o projeto, ele cria esse pacote JSON aqui, ó, com todas as informações sobre o meu projeto, né? Nesse arquivo JSON, ele vai ter todas as informações do projeto. Aí, eu coloquei uma cola aqui, né, que tinha muitas coisas para falar. Eu vou instalar o Express, por exemplo. Então, aqui eu já comecei meu projeto, né? Posso testar, já rodar ele para ver se está acontecendo alguma coisa, mas como eu não coloquei porta nenhuma aqui, ele não vai, ele não vai acontecer nada, né? Lembram que na semana passada eu mostrei para vocês lá como rodava, né, no servidor. Mas então eu vou instalar um Express aqui só para vocês terem uma ideia de como a gente instalaria, né? Então eu criei meu projeto bonitinho, coloquei os nomes ali e vou colocar as coisas que eu vou usar no meu projeto. O que eu vou usar no meu projeto? Nesse caso aqui, por exemplo, eu quero usar o Express. Então, eu vou dar um npm install Express. Express. Eu falei para vocês que eu ia mostrar aqui, né, no npm que o Express. Ele é uma plataforma um pouco pesada. Certo? Ó, então, o Express. Aí é a mesma coisa, né? Ele vai dar várias informações sobre o Express e tal. E cadê só o Express? Aqui só o Express. O Express. Então, eu quero só o Express. Como usar lá, né, que a gente viu na mentoria passada, como usar o Express no projeto da gente, né, como fazer escutar a porta 3000 para depois enxergar lá no navegador. E aqui está o npm install Express. Ó. Então, como é que eu vou instalar o Express no meu projeto através do Node? Através do npm, dando esse comando npm install Express, que é o que eu estou fazendo aqui, ó. npm install Express. Quando eu dou Enter, ele vai, ó, baixar todos os pacotes e colocar no meu projeto. Quando eu baixo esses pacotes, ele cria essa pasta Node Modules. Que é tudo que o Node vai precisar, né? Olha quanta coisa. Tudo que ele vai precisar para ele funcionar direitinho, né? Para ele gerenciar as coisas no nosso projeto. Então, isso aqui já vem automático. Não sei se deu para ver ali. Quando ele terminou de instalar o Express, ele já criou esse Node Modules. E criou também um packed lock JSON aqui, que vai dizendo, né, vai registrando os logs de tudo que foi feito no nosso projeto. Olha só, a gente escreveu meia dúzia de linha e olha o tamanho desse pacote, né? Se a gente olhar aqui do lado, tá enorme. E aqui no outro JSON, ele deveria... Não, ele instalou, ó, tá aqui, certo. Pelo autor Rafaela, que sou eu, né? Sem licença, a licença a padrão, né? A ISQN. Instalou a dependência Express no meu projeto. Esse acento circunflexo que vem aqui é para dizer que poderá haver, né, versões mais atualizadas, mas que no momento a 4.19.2 é que está disponível para a gente usar. Se eu quisesse instalar o React, por exemplo, né, o React aqui,
o React. Eu dei enter antes dele. Notem que a plataforma, ela não é tão rápida, né? Ela é um pouquinho pesada, mas vai. O React está aqui, ó, npmi React. Eu não preciso escrever o install todo, né? Se eu escrever npmi, já funciona. Vou instalar aqui, vou pular aqui, ó, npmi React. E aí, cuidem o JSON aqui em cima, ó, já instalou o React. Então, é outra dependência, né, que eu vou usar no meu projeto. O React já registrou lá. Instalou 12 pacotes do React, né? E assim por diante, tá? Conforme o que eu vou precisando usar no meu projeto, eu vou instalando através do NPM, certo? E eu acho que isso daí já dá uma boa clareada, né? Para a gente entender o que são essas coisas que a gente enxerga nos projetos, né? Esse pacote de logs, o arquivo JSON que tem, né, esse monte de informação. Então, essas informações são as dependências que a gente usa no projeto, o JSON são os logs, né, do nosso projeto. Esse node módulos aqui são os módulos que são carregados, né, para gerenciar tudo que a gente está lá no projeto da gente. O arquivo index é onde a gente vai descrever a lógica, né, do nosso servidor. E aí a gente teria um front. Lembram? Até vou mostrar aqui, ó. Na aula passada eu mostrei esse aqui, ó, servidor com Express. Ó, então nesse aqui eu tenho dois arquivos. Esse aqui foi o teste. Esse aqui, ó, um arquivo. Esse aqui tá comentado, esse aqui não tá, mas eles são os mesmos, tá? Mas, ó, esse aqui também tá usando o Express. Então aqui tá a descrição de toda a lógica do meu servidor. Eu criei o servidor, né, com Express, falei que vai ser rodado na porta 3000, enfim. E aí, para rodar esse servidor, eu tenho que dar um node, né? Então, eu vou instalar tudo com npm, mas depois, para rodar, para processar o JavaScript, eu uso o node. Quando eu dou um node.js, o servidor está rodando na porta 3000. E aí, se eu for lá no navegador e colocar localhost 2.3000, né? Vai gerar esses números aleatórios que nem eu mostrei para vocês na semana passada. Certo, Mané? Nívia, conseguiu escrever o que tu ia escrever aquela hora que tu levantou a mãozinha? Não? Em resumo, então, né? Tem um material ali, tem vídeos também explicando de outras formas, né? O que é o Node, por que o Node é usado, falando sobre o NPM também. Tem as plataformas ali com a documentação oficial para vocês darem uma lida, né? Para vocês entenderem melhor, que é muito importante a gente entender o que a gente está usando, né? O que é o Node. Na plataforma do NPM também, né? Tem a documentação para vocês darem uma lida. E é isso por hoje. Ufa, né? Falei sem parar, quase 40 minutos. Alguma dúvida, Nívia? Fabiola? Fabiola não está fazendo a trilha, mas a Nívia aí tá sem microfone hoje, né, Nívia? Não consegue falar. Olha, eu quero dizer que eu entendi a lógica do negócio, mas eu não sei fazer. Para fazer a gente tem que estudar, né? A gente não consegue fazer tudo do zero. A gente precisa dar uma colada. Por isso que existem as plataformas ali, né? O NPM, por exemplo, se a gente olhar lá, ele tem o código pronto para a gente pegar e colocar, né, para criar um servidor. A gente não precisa lembrar de tudo ali que a gente, aqui, por exemplo, que eu estou compartilhando a tela ainda. No React, não, lá no Express, né, já que a gente usou o Express. Aqui o Express. A gente não precisa decorar, né, que tem que escrever const, express, require, express, depois, né, const app, express, app, ponto. A gente não precisa lembrar de todo esse código, ele já está prontinho aqui, ó. É só a gente pegar ele aqui para usar lá no nosso projeto, né? Instalar primeiro e depois colocar ali no nosso JS, né? Que é onde vai ter a lógica do nosso servidor.
onde a gente vai criar o servidor, né? Então, a gente vai colocar aqui aquele código. E abaixo, como aqui nesse outro aqui que eu abri agora, cadê? Aqui. Como aqui, né? Ó, foi criado o servidor aqui, né? Falei para qual porta vai ser ouvida, qual endpoint, né? Aonde eu vou mostrar, né? Em qual parte da URL a gente vai colocar o localhost lá, barra aleatório, como a gente fez. E a lógica desse JS é exibir um número aleatório na tela, né? Gerar um número aleatório na tela. Então, eu vou criar o servidor, vou dizer quais são os meus endpoints, a gente vai ver melhor o que é endpoint em seguida, né? De forma detalhada. Qual vai ser a lógica, né? O que que eu vou pegar, qual API de dados, quais dados eu vou pegar, de qual API que eu também vou pegar, né? A gente vai falar sobre isso também, o que que é API pública, como eu posso pegar os dados de uma API, como eu posso pegar os dados também de um banco de dados, se eu for criar um, a gente também vai ver como criar um banco de dados, né, e fazer a conexão, e em que porta a gente vai, né, exibir isso, tá? Então, tudo fica no JS. E o Node quem vai processar, né, esse JavaScript para gente, certo? É que cada coisa que a gente vai ver, cada parte, digamos assim, já tem um monte de outras coisas junto para a gente estudar, então parece que a cabeça da gente é desse tamanho, né? É de tanta coisa que a gente precisa estudar. Nive, alguma dúvida? Quer escrever alguma coisa aí pra gente? Ah, tu está me escrevendo aqui no Whats, deixa eu espiar aqui. Não está conseguindo escrever? Ah, mas tudo bem, ó. Depois, qualquer coisa, tu me escreve no fórum lá. Tá caindo, tá bem. Então, qualquer coisa, tu me escreve no fórum, ó, vocês me escrevam no fórum, né? A trilha tá abandonada, coitada, lá não tem nenhuma pergunta no fórum. Ninguém também entregou a tarefa, tem uma tarefinha lá, que eu acho que até vou estender o prazo, né? Eu tinha colocado até o final de abril, mas acho que vou estender um pouquinho mais, porque eu entendo que é uma tarefa complexa, né? Que vocês vão descrever o projeto de vocês. E vamos estudando, que vocês vão ver que no final lá tudo vai dar certo, tem que dar, né? Então, um grande beijo e um bom restinho de semana para vocês.